Olá, 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 pessoal. A gente vai estar falando hoje de temas muito especiais, temas que nos fazem vencer e temas que nos fazem refletir. A reflexão e o teu autoconhecimento vai te fazer andar para frente. A gente vai falar com a Carla e a gente também vai desenhar um pouco isso. E aí? Olá, serva de Deus maravilhosa! Tudo bem? Que saudade de você, viu? Ai, Eu falo que o teu abraço é bom. nem me fala, bispa. Você sabe o Que amor e o foi? carinho que eu tenho por você, pela É sua verdade, eu sei família, mesmo. pelo João, pelo Rafa, bispo Pedro, e tá sendo difícil, né? Esse Tá sendo. afastamento social, Eu, e a gente não poder se abraçar, como você falou, né? não, muito bom. Eu estava falando para o pessoal um pouquinho que a gente estava falando de medo e para mim você é uma referência e eu gosto desse tempo. Eu acho que você é uma referência daquilo de enfrentar. Sempre que eu lembro de você, eu lembro disso. Eu acho que você é uma pessoa que enfrenta, né? Você é desbravadora, você vai em frente, você não tem, você vai deixando Deus fazer coisas na sua vida. Eu sempre que eu lembro de você, eu tenho uma referência de uma pessoa forte. Não uma pessoa que não tem problemas, né? Essa é a diferença que as pessoas precisam entender um pouquinho. Mas é uma pessoa que eu sempre que eu me lembro de você, eu lembro de situações que você estava enfrentando. Ah, tem uma situação com filho, eu enfrento. Ah, eu vou morar fora e tem milhões de adaptações, eu enfrento, né? Ah, eu um batismo novo é uma coisa que eu quero ver alguém conhecer a Deus, vai até o fim, né? Então eu acho que para mim, que sou sua amiga há alguns anos e que é um privilégio, sempre tenho no meu coração isso de ver você até o fim nas coisas, né? E para vencer medo, eu preciso ter essa garra, essa disposição de enfrentar os problemas, né? E às vezes as pessoas misturam, elas acham que a gente não tem problemas. Uma coisa é você não ter problemas e outra coisa é você não enfrentar os problemas, né? Então, sempre que você me vem na mente, por isso que eu te chamei a semana, eu vejo você como uma referência de quem enfrenta, de quem vence as coisas que estão no interior, das mais variadas que a gente vive, né? Desde o medo, desde o receio, desde as nossas inseguranças, desde o dia bom, o dia mal, mas vai e enfrenta e é desbravadora. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como que quando vem um medo no teu coração, ou um receio de alguma coisa que você está vivendo no dia a dia, como é que você se posiciona dentro da tua mente para você ter essa ousadia que você tem de falar, não, eu vou resolver, eu vou até o fim, eu vou conseguir. Porque com certeza tem um mecanismo no teu interior que faz você ir até o fim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que dentro da tua cabeça, diante dos problemas, é esse enfrentamento, essa vitória que você determina no teu interior para acontecer na prática. Bom, primeiramente, boa noite, né, para todos vocês que estão nos assistindo aí. Eu quero agradecer imensamente primeiro a Deus por ele estar podendo nos proporcionar esse momento e também te agradecer do fundo do meu coração, porque assim, poder estar falando de Deus e poder estar falando né, de testemunhos das nossas vidas ao seu lado, para mim é uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que eu tenho você como uma referência de serva, primeiramente, como pessoa, como mãe, como família. Como você disse, nós somos amigas fora da Somos igreja e amigas. dentro da igreja. Para quem não sabe, a Bispa Amanda, ela foi a primeira pessoa que eu tive contato da igreja. Ela e a querida Babi. E Uhum. ainda eu fazia células aqui em casa, né? Uma E delícia, quando isso muito bom. chegou lá para a Bispa Amanda, que estaria indo uma pessoa, uma fanqueira, participar lá da caravana de Israel, ela É. veio até a minha casa, é, sempre demonstrando amor, carinho. Ela não teve momento algum eu percebi tipo de preconceito dela por ela não me conhecer, não sabia nem quem eu era. Eu vi uma mulher assim forte e dedicada, que ama o que faz e veio correndo aqui escutar quem era, me conhecer, saber quem era eu, o que eu esperava de Deus, o que eu estava buscando em Deus. E depois desse dia nasceu uma linda amizade, Com porque certeza. você se És tornou do para mim coração de uma Deus. referência, né? Uma referência do que é buscar a Deus e buscar conhecimento. Então, eu quero deixar aqui, né, o meu amor, o meu carinho por você e agradecer demais essa oportunidade de poder estar debatendo isso com você. Bom, vamos lá. Você está arrasando, né? Todos os dias, né? Todos os temas que você Fala que eu tô pega para falar, aprendendo. você arrasa. E as pessoas
tem que assistir, gente. Assiste todos os cursos da Bispa Amanda, porque ela é uma verdadeira discipuladora. Ela é incrível. Então, vocês têm que assistir, porque vocês vão ter muitos frutos assistindo tudo isso. Então, eu acompanhei todos esses dias e você falou muito sobre o medo, né? Sim, Então, sim. o medo é isso, é aquela sensação que proporciona pra gente um estado de perigo, né? De alerta. Sim, Que sim, a gente fica, verdade. né? A gente fica com medo, mas ele pode ser real ou pode ser imaginário, Uhum, certo? uhum. Verdade, verdade, E o que totalmente real. acontece? Não é um Uhum. sinal de fraqueza. Tá. Pelo contrário, sentir Uhum, medo é uhum. totalmente humano, porque é uma sensação involuntária, né? A gente não Sim, tem sim, como controlar isso. concordo. Então, é involuntário e é natural. Então, assim, desde criança, lógico, todos nós somos acometidos por muitos medos, né? Todos os Uhum. momentos das nossas vidas. Mas eu acho que desde nova eu tive muitos obstáculos na minha vida, Tá. né? Desde muito nova, meu pai perdeu tudo, a gente ficou muito, assim, de repente, da noite pro dia a gente não tinha mais dinheiro, não tinha onde morar. É, Uhum. logo em seguida eu perdi a minha faculdade, meu pai não podia pagar mais a minha faculdade. E aí Uhum. foi quando até então eu não conhecia quem era a Carla. A Carla era só uma filha, Tá. era uma menina que tinha um pai e uma mãe que fazia tudo por ela. Uhum. E eu Uhum. me deparei com, que acho que foi o primeiro grande obstáculo da minha vida, né? Que Tá, foi a tá. questão do despejo que a gente sofreu, a questão meu pai não poder pagar mais minha faculdade. E eu lembro justamente nesse dia que eu parei na janela, olhei para Deus e falei assim, poxa, Deus, eu não era ainda, né? Eu estudei em colégio de freiras a vida inteira, mas hoje eu tenho um relacionamento com Deus depois da minha conversão. Mas Deus Sim, já era muito presente na minha vida. Eu lembro exatamente que eu abri a janela do meu quarto o dia que meu pai falou, não posso mais pagar sua faculdade, né? E a sim, gente sim. estava sofrendo uma ação de despejo também. Uhum. E aí eu olhei para Deus e falei, poxa, Deus, ficar sem morar, eu até aguento, né? A gente vai para algum lugar, vai para outro, mas poxa, o senhor sempre soube minha paixão em estudar, em querer me tornar uma dentista. Então eu quero que o senhor me dê forças para eu conseguir alcançar esse obstáculo, ou se não, o senhor de uma vez por todas, o senhor me tira essa vontade do meu coração, Tá, né? tá. Então, acho que Uhum. depois desse dia que eu tive essa conversa, esse tete a tete com Deus, com a Breja, né? Falei, poxa, Deus, né? O senhor vai mesmo me privar, então me tira disso, ou me implanta outros sonhos no meu coração. Aí Sim. eu percebi que veio uma força muito forte dentro de mim, a partir Glória a desse Deus. dia. Tá. Porque todas as más notícias que poderiam gerar medo na minha vida, eu Uhum. passei a recebê-las. É lógico que no primeiro momento a gente recebe essa má notícia, te abala, é normal, é natural, né? Aquilo Uhum. uma sensação involuntária, o medo. Uhum. Mas a grande questão, o X da questão, é como a gente vai Tá, processar isso, tá, né? Você tá. tem duas opções. Ou você Uhum. para, Tá. e aquele Uhum. medo, ele te paralisa, Uhum. Sim, e você se torna refém daquele medo, sim. né? E como mesmo você falou, depois que a gente Uhum. deixa o medo tomar conta da nossa vida, a gente começa a somatizar muitas coisas e podemos Sim, até desencadear algumas doenças. Ou sim, então a outra saída é você pegar aquele baque e ele ser um start de ação. sim, sim. Então, eu sempre que eu Tá, tenho uma sensação de medo eminente, alguma coisa que aconteceu ou que tá, está para acontecer uma preocupação, eu não fico, em vez de eu parar e me tá. estabilizar e Retrair. ficar lá Tá. travada, Uhum. eu já é automático. Eu acho que eu pedi tanto para Deus isso naquele dia, né? Mas Que essa é meu experiência que primeiro você teve grande foi medo muito de forte perder o meu experiência que você futuro, né? teve. Porque eu não sabia, era Claro. incerto. Então eu falei, Deus, foi um grande baque. Tava no segundo ano da faculdade, eu ia parar a perder tudo, E não né? Então eu podemos senti um esquecer que medo é uma muito grande. adolescente, né, Carla? Não podemos esquecer que É, você era uma adolescente, você não era uma mulher sim. de 40 anos, de 30 anos, você era uma adolescente estudando ainda, né? E Uma um coisa. grande sonho, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente tem sonhos. E para os Sim, adolescentes, os sonhos é a vida, né? sim, É futuro. o combustível do adolescente para ele ser alguém, é o combustível dele buscar alguma coisa, e é um momento crucial na vida de muitas pessoas, que é onde ou elas se endireitam ou elas se desviam, Sim, né? Então, a verdade, adolescência é verdade. uma fase muito complicada da vida humana da gente. É realmente onde a gente concretiza o nosso caráter, né? De Uhum, tudo que a gente uhum. aprendeu, que nossos pais nos deixaram, é ali que
que quando você começar a andar com as suas próprias pernas, você vai saber para onde você vai correr, se é para o certo ou para o errado. Então, em vez de eu me paralisar, eu sempre tive eu tinha isso comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso morrer, né? Eu fui atrás, fui trabalhar. Então, a Carla vê a vida dessa forma. Como a Carla se lida diante dos medos dela. Eu vejo aquela sensação de medo, eu recebo alguma coisa ruim, eu não deixo que aquilo seja um veredito de morte na minha vida. Que aquilo me abale. Eu falo, não, eu vou fazer, eu vou buscar situações, eu vou achar alternativas para eu ou chegar no meu objetivo, e se eu não conseguir chegar no meu objetivo, que eu peço muito para Deus para que Ele me abra novos horizontes, já que diante de uma situação talvez eu não possa mais caminhar em direção àquela, né? Se for um veredito, não dá mais mesmo, então eu sempre tenho no meu coração a esperança também de que Deus me traga uma coisa nova. Então eu tenho esse start, sabe? Não deixo me abalar. Eu falo, bola pra frente, vamos, não esmorece, vamos orar, vamos pedir para Deus, vamos atrás de um alvo, vamos prosseguir, né? Essa coisa é muito forte, né, Carla? Porque para mim, desde que eu te conheço, sempre ficou muito evidente que em algum momento da tua vida muito nova, você vê, a gente nunca tinha conversado sobre essa questão da tua faculdade. Mas para mim sempre foi evidente, conhecendo desde o início, que alguma coisa em você com relação a Deus já era muito resolvida, né? Eu acho assim, essa coisa de ter Deus no sentido de você e Deus numa relação sua com Deus, independente das pessoas, da onde você está, tal, para mim sempre ficou claro que tem dentro de você uma determinação que ela não é só sua, né? Parece que eu sinto em você assim como se fosse um impulso mesmo para ir até o fim, para desbravar. Eu acho que depois que você conhecer a Deus, isso ainda aumentou, porque sem dúvida nenhuma, eu não me lembro de alguma coisa que você me falou, vou fazer, e você ter me ligado e falado, não fiz. Sim. Ou vai acontecer isso, e aí você tem... Agora, é muito interessante porque você contar tudo isso, porque às vezes a sensação das pessoas é que hoje a pessoa é bem sucedida espiritualmente, familiarmente, porque falo que eu sou o maior fã dos seus filhos, aliás, o nome do seu filho é o nome do meu, você sabe que eu já te falei isso, né? Porque eu amo o nome do Rafael. Aliás, eu acho o Rafael incrível. Eu falo que ele é super sapeca, mas eu amo ele de paixão. Mas é muito sério, porque eu não me lembro de te ver retroceder. E você falou algumas coisas muito sérias aqui. Porque ó, você falou que você, quando vê a dor, né, a guerra, ou se apresenta aquele estado do receio, né, da paralisação, você falou de três coisas super fortes aqui. Primeiro, você gera uma ação para não se tornar refém, né? Ou seja, você se move, né? Segundo, você falou que você se determina, ou seja, você estabelece um alvo. É muito sério isso, porque aí aquilo começa a ficar na tua mente. Eu vou te perguntar uma coisa sobre isso. E terceira coisa que você falou que é incrível, que eu acho 10, que a gente não tinha falado até agora, que é muito sério sobre o medo, é a esperança, porque a esperança, pensa, a ação te habilita na decisão. E a esperança te habilita no sentimento, né? Então, quando eu te amei, porque para mim, eu não tô, assim, não é uma hipocrisia, uma demagogia, eu acho você um exemplo de determinação, né? Em momentos assim, por exemplo, da tua maternidade, quando você lidou, você tem 3 filhos, enfim, a gente não pode falar, fala que não há, porque os meus são incríveis, mas com certeza ao longo da maternidade, você teve momentos que você sentiu medo de não conseguir dar conta de alguma coisa como mãe. Eu acredito que isso acontece com a gente demais, porque eu sinto que às vezes parece que sai do nosso controle, não é a personalidade exatamente que a gente queria, na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria. Como mãe, como é que você enfrenta isso quando você percebe que é um desafio para você algumas coisas com eles? Sim. A questão da maternidade é um ponto muito bom que você tocou também, porque nele também teve uma situação também de muito medo que eu também experimentei. Quando eu acabei optando em ir para o ramo musical, né, para música, antes até mesmo de ser convertida, eu passei a dedicar muito mais tempo para minha carreira do que para os meus filhos, né? E chegou um momento que eu não tinha tempo mesmo mais para eles. Só que aquilo começou a instalar dentro de mim um medo. O medo de eu perder os meus filhos. O medo de eu perder o controle dos meus filhos, porque eu percebi que isso começou a acontecer, né? E aí foi quando... junto com o meu processo de conversão, eu pedia muito isso para Deus. Eu falava, Deus, não deixa isso acontecer, né? Porque de todos os meus grandes dons, a maternidade é o meu maior, assim, para mim é o meu maior dom,
E né? tem mesmo, gente. Misericórdia, eu devia dar curso de Eu... paz. É o meu maior dom, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo ser mãe, eu amo dedicar tempo para os meus filhos, porque eu acho que criação é tempo, é dedicar É tempo, né? verdade. Então, você quer ter um bom Tá. filho, você tem que ter Uhum, tempo para o seu filho, né? uhum. Então, em resposta de oração, ir para Orlando foi uma resposta de oração, né? Tá, Porque eu sentia tá, muito medo de perder o controle dos meus filhos. Não que eu era uma mãe tá, ausente, tá, né? Sempre tá. fui presente, mas colocando outras pessoas para estar delegando funções para outras pessoas executarem que eu deveria executar por conta da correria, da rotina, do dia a dia. Isso Uhum. acontece hoje com a maior porcentagem das mulheres brasileiras Sim, que trabalham. Então, a maioria das mães, eu acho que tem essa sensação de medo, né? De tem. não estar fazendo o certo pelo filho, de estar errando. A gente não, né, com a mãe, com o Não, filho nasce uma sim. mãe. A gente não nasce mãe, né? Então a gente Uhum. vai aprendendo a ser mãe ao longo do tempo. Então era uma coisa que eu tinha muito medo, era perder o Tá. contato com os meus filhos, o amor dos meus filhos, o relacionamento com os meus filhos, Tá. perder, ver eles crescerem, se desenvolverem. E aí foi quando Deus me proporcionou poder ir morar lá em Orlando, para estar mais próxima deles, dedicar mais tempo para eles, né? Então, Uhum. foi aquilo que eu volto a te dizer, né? Toda vez que eu me senti diante de uma sensação de medo, desse medo Uhum. iminente, eu sempre, a minha primeira estratégia no meu cérebro é: o que eu tenho que fazer já para eu mudar Tá, essa situação? tá, tá, Então é um exercício que eu sempre fiz comigo e eu aconselho a tá. todos a fazerem esse exercício Perfeito. também, né? Tá. Não, como a situação que a gente está vivendo hoje com o coronavírus, né? Então, Uhum. vista que logo no começo do isolamento social, o isolamento estava maravilhoso, porque as pessoas estavam morrendo de medo, né? Tá. Depois que foram passando os dias, as pessoas, notícias, as pessoas foram, né, Uhum. se acomodando, se aliviando, elas foram perdendo medo. Mas a gente tem que ter essa esperança e essa atitude de não ter medo, né? Não deixar que o Uhum. medo te paralisa. Tenha o medo, vai sentir, ok, é uma sensação, é involuntária, pá, Tá. sentir. Mas a partir do momento que você sentiu, que você viu que aquilo pode vir te afetar, que aquilo não vai trazer coisas boas para você, Tá. você tem que se mexer para tomar Tá. alguma atitude, para você não ser refém daquilo, né? Certo, E só depende certo. da gente, né? Tá. Uhum. As coisas vêm pra gente, a gente não sabe do que a gente vai sentir medo, mais ou menos. Mas Uhum. como a gente vai reagir e como a gente vai se posicionar, cabe a nós, Sim, né? sim. Uma outra coisa que eu acho muito legal em você, nessas situações que eu vejo quando você enfrenta os teus gigantes, eu falo que os medos são gigantes, né, que a gente vai passando Sim. e vai deixando e vai vindo. Quando você determina, por você ser determinada, eu acho que esse teu foco de até o fim, né? Eu já várias vezes conversando com vocês falam, não, eu vou até o fim, não, pera um pouquinho, né? Como é que você acha que você foi desenvolvendo essa autoconfiança? Porque você não é nem um pouco convencida, aliás, você é muito bem humilde, né? Você sempre é uma pessoa. Não me lembro de você ter falado outra coisa a vida inteira, dessa parte que eu te conheço nos últimos 6, 7 anos, de falar, pô, eu quero aprender, tá sempre querendo aprender, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essa garra de ir até o fim. Você estava falando aí, puxa, eu falo para mim mesmo no meu cérebro que eu tenho que fazer esse desenho, né? Você sente que essa confiança em Deus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você tem algumas marcas muito sérias na tua relação com Deus, desde música, eu sei pela vida dos meus filhos, porque o João é uma criança sensível. E ele tem uma coisa de ligação com você que é diferente mesmo, você sabe disso, Uhum. é uma coisa assim. A gente fala da tia Carla amanhã, tia Carla, isso. Eu sinto que ele sente em você Deus, né? Ele sente alguma presença em você que fala com ele, porque ele tem uma coisa diferente que ele não trata com todas as pessoas assim. E a criança é muito sensível, né? Ela percebe muito essa questão do mundo espiritual. Como, dentro desse processo de determinação teu, como é que você ora? Ou como é que você se coloca diante de Deus para você determinar que as coisas aconteçam e os medos sejam vencidos? Esse espírito de determinação, né, como você mesmo disse, ele já sempre foi presente na minha vida, muito forte. Tá, Mas depois da minha conversão, se tornou uma coisa, é uma condição assim, onde essa determinação ela se somou à paz. tá. Por quê?
Porque após a minha conversão, ela foi muito forte, ela foi muito real, muito Sim, verdadeira, sim. né? Eu experimentei, né? Muitas pessoas já conhecem meu testemunho, outras não, mas eu experimentei de verdade essa conversão. Eu tive Uhum. experiências fortíssimas com Deus, mesmo antes de ir Sim, para a igreja, né? Você mesmo sabe de sim. todas elas. É. Então, antes de eu conhecer realmente o relacionamento com Deus, eu experimentei realmente o relacionamento com o Espírito Santo, Tá, né? tá, Que tá. É ele que verdade. É uma marca converteu, na tua vida, né? né? Então, após essa aceitação dessa conversão, veio uma paz muito grande, que mudou até Tá, muito o meu jeito de ser. Pelo fato de eu ser muito determinada, eu sempre tá. fui muito perfeccionista, muito Uhum. exigente comigo mesma, sempre me Tá. cobrava muito. Uhum. E quando eu entrei na presença de Deus, isso tudo se dissolveu, as Tá, preocupações, porque hoje servir a Deus é sinônimo para mim de paz, tá, de calma, de tá. amor. Então, automaticamente que eu tenho essa determinação de não parar, eu tenho a Uhum. paz e a tranquilidade de que Deus está comigo, de que Deus está na frente e tudo está sob o propósito de Deus, Uhum. né? Então isso Uhum. faz eu ter mais calma e estabilidade para lidar com todas as situações da minha vida, Uhum. né? Uhum. Tá. Eu sempre procuro aconselhar minhas amigas que falam, ai, Carla, tá acontecendo isso, tô preocupada. Eu falo, gente, vamos olhar pelo lado bom. Sempre que eu tô diante de uma Tá. situação ruim, Tá. primeira coisa, é lógico que eu sou igual a todo mundo, choro, me Claro. preocupo, tenho aquele impacto, mas sempre numa situação ruim, a próxima atitude que eu tenho depois desse impacto é por que que aquilo está acontecendo? Para que que aquilo está acontecendo? Tá. Né? Eu faço essas Tá. perguntas para mim. E aí eu Uhum. tenho a certeza que Deus está do meu lado, né? Tá. Somos filhos de Deus, servimos a Deus. Então, a gente tem essa paz. O servo de Deus, ele tem uma paz no coração, né? Sim, Se sim. não tem, tem que buscar ter, Tá. Tá. né, Bispo? Acho que a gente tem que Porque é o buscar que a ter. gente tem falado esses dias, porque se não tem alguns processos de insegurança que Sim, ainda estão te remetendo, os que tem que tratar, né, Carla? Tem que sim, tratar. A gente tem com que, certeza. a Tem que gente está fazer falando cura, justamente isso. libertação, É, né? é, sim. E que é normal, todo mundo. A gente tem que fazer processo de cura e libertação a vida inteira. É. Mas eu tenho isso comigo, sabe? Então eu tenho Uhum, a certeza que eu tenho uma paternidade estabelecida, né? Que eu tenho uhum, aquele Deus que me serve. E aí eu tá, automaticamente eu faço essa pergunta: por que que aquilo está acontecendo? Para que que aquilo está acontecendo? E bora, vamos fazer, vamos acontecer, né? tá, O máximo tá. que pode acontecer é não dar certo, né? Mas se E não se der não deu, também certo, tem propósito, né? porque não era para ser. E se Uhum, também no meio do caminho não era para dar certo aquilo, com certeza Deus vai abrir uma outra alternativa para uhum, uhum, você caminhar, né? tá, Então a gente uhum, tem que orar, sempre pedir a Deus essa paz, esse discernimento, né? Que Ele trate coisas dentro do nosso interior que estejam atrapalhando o nosso uhum, relacionamento com Ele, que esteja atrapalhando a gente ter essa estabilidade emocional, tá, né? uhum. E é Não que eu uma seja coisa. um exemplo de É, estabilidade emocional, mas, não, mas eu mas acho a que gente busca, né? Porque a gente é eu acho mãe. que você é um exemplo básico de quem está sempre querendo se melhorar na relação com Deus. Porque se a gente parar para pensar, a estabilidade emocional é uma coisa que todos nós temos quase sempre, mas muitas vezes não temos. Porque todos nós temos um momento de desequilíbrio, né? Ou de choro, ou de angústia, ou de parar para pensar, ou de dar sensações que a gente também experimenta novas que a gente não sabe de onde vem, porque efetivamente também sentimento é uma coisa que você sente, você não escolheu sentir, né? E aí, mas eu acho que a estabilidade, eu te perguntei isso, porque eu acho que a estabilidade ela é desenvolvida num poder de decisão, que é isso que eu acho que você tem muito forte. Não, eu vou decidir aprender. Não, eu vou decidir enfrentar. Aí eu vou decidir ir, né? Agora, eu vejo que quando você decide, muitas vezes você decide contra os teus sentimentos e contra o teu momento. Tô errada, não? Não, você tá certo. Né? Porque às vezes eu Tá vejo que assim, certíssima. né? Porque eu vejo isso em você. Então, porque isso é muito legal. Por que que a gente está falando tudo isso para as pessoas poderem entender? Porque a gente tem falado bastante da pessoa não ser guiada por sentimentos. Sentimentos é o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de comunhão é bom, mas ao mesmo tempo o coração é enganoso. Então, tem horas que os sentimentos não são bons. E eles não são adequados a nós tomarmos decisão. E eu acho que uma das coisas que você desenvolve, que eu acho que as pessoas vão ter como referência, é esse poder de falar não para você, né?
Eu não sei se você tem essa sensação às vezes. Vou falar não para Carla hoje, né? Pois é. O não também é um pouco. Eu sou um pouco difícil de receber não também. Eu não gosto de trabalhar Mas com não. você fala Eu não por gosto de você, né? trabalhar com vereditos ruins, né? Sim, exato. Justamente foi outro testemunho meu grande e forte que tem é o da voz, né, Bispa? Não, não, tremendo. Que Esse tem que contar, não eu pode deixar. fui assim, é, teve o veredito, você não vai mais poder cantar nunca mais, né? Porque antes, lá atrás, antes de eu Tá. começar a cantar música gospel, antes de ser convertida, eu cantava música, eu cantava funk e tinha muita preocupação com o meu corpo. Então eu tomei umas drogas, né? Tipo anabolizantes, que É, acabaram normal. comprometendo totalmente a minha voz. Então eu tive um problema Tá. de voz gravíssimo, uma fenda gravíssima. Nossa. Então você imagina, eu tinha aberto mão de ser dentista, né? Deus me colocou nesse caminho da música. E aí, da noite para o dia, eu tomei alguns remédios para ficar bonita, porque eu sempre fui exigente comigo mesma. Tudo que eu pego Sim, para fazer, eu quero fazer direitinho, quero que aconteça, vou atrás, busco fazer o melhor. E sim. aí eu busquei o melhor para a minha aparência e acabei danificando o meu instrumento de trabalho. Tá. Só que é Olha que aquilo, sério. eu não me contive com aquele veredito. Me falaram, você nunca mais vai cantar, você nunca mais, suas cordas vocais nunca mais vai vibrar. Na hora eu fiquei chocada, chorei. Tá. Aí Com aquilo que eu falei, certeza eu teve parei medo, e eu né? pensei, Uhum. eu, maior é Deus, Tá. né? Eu tô viva ainda, né? Então, Sim, a gente só pode, o não definitivo, ele só é pra morte, né? sim, sim. Tendo vida, tem esperança. Eu comecei a procurar os melhores especialistas que eu podia procurar para desenvolver minha voz, treinar, e até hoje eu tenho feito isso, né? Então eu Uhum. tive muito medo quando eu perdi a minha voz. Por muito tempo eu fiquei com muito medo de subir ao palco, porque mesmo depois de Tá, curada, eu tá. tinha medo e colhi traumas, Olha que porque minha voz sério, né? falhava, né? Então por várias vezes eu ia cantar, eu falava, meu Deus, me ajuda, não deixa falhar minha voz, não deixa minha corda vocal, né, não se movimentar como ela tem que se movimentar, porque qualquer mau posicionamento que eu fazia, ela já desequilibrava e escapava um ar a mais e já mudava a voz, Tá, já desafinava e coisa e tal, mas por conta da minha patologia, né? tá. E Graças a sério, Deus eu né, fui meu, que curada. as pessoas nem imaginam um negócio desse, né? Eu acho que Sim. é muito legal as pessoas ouvirem, porque é o que eu falei, a gente cria estereótipos e acha que a pessoa não tem problema para enfrentar. Poxa, a gente tem E, né? muitos, né, Bispa? Muitos, muitos. Nossa, todos os dias. E ao mesmo tempo é muito sério, porque você vê, olha, quase. Se você não tivesse tomado essa decisão interior de eu vou enfrentar, e aí vem sendo cada medo, porque são várias fases de medo, né? Primeiro eu Sim. acho que eu não vou falar, né? O do dia a dia mesmo, de pegar a garganta, de criar um problema de voz até pro dia a dia. Depois eu acho que eu não vou mais cantar. Depois eu tenho que subir no palco. Depois sobe no palco para milhares de pessoas, porque É, eu presenciei já algumas vezes, né? Coisas até na própria marcha e tal. E aí é um enfrentar constante, porque é uma coisa que não dê. E Satanás trabalha muito isso, né? Será que vai dar? Será que você vai conseguir? Será? É muito interessante, porque enquanto você está falando, eu estou pensando aqui quantas vezes Satanás joga na nossa mente o será, o será, o será, o será, e o vai tempo trabalhando. todo, né, Bispa? O Sim, vai tempo tentando todo. trabalhar com a nossa mente na dúvida, né? E Sim, essa dúvida, ela é uma preocupação muito grande, eu não paralisar na dúvida. Esse sim. testemunho é incrível, porque eu me lembro claramente de uma das vezes que eu estava com você, que você subiu, e que eram milhares de pessoas, estamos falando de eventos Nós grandes, oramos, você orou comigo, né, antes de entrar no foi. palco. E eu me lembro claramente assim que é aquilo da presença de Deus mesmo, né? A pessoa entra, são 5 segundos de insegurança, depois nem parece mais, pois que Deus toma a pessoa Sim, mesmo. sim. E essa sensação que eu tive, essa coisa da presença de Deus, eu fiquei muito feliz de se aceitar. Nós estamos explodindo no tempo, mas eu não quero deixar aqui, até antes de dar uma palavra final, eu não quero deixar de relembrar algumas coisas muito importantes que você falou, porque isso fica gravado e muita gente vê depois, né? Legal. Então você falou de 4 coisas aqui que eu considero incríveis. Primeiro, lembre em casa, não seja refém. Não seja refém. Não seja refém. Tá ali o problema, enfrenta, pensa que você tem uma forma de ter uma ação. Tomara. Segundo momento, essa sua ação, ela pode ser uma decisão contra os teus sentimentos, né? Porque na hora do medo você tem um sentimento de paralisar. Foi o que a Carla falou. Você ou você fica parado,
ou você tem uma ação. Se você tiver o sentimento da ação, o medo vai ser vencido, porque ele vai dissipar. Eu falo que é como uma fumaça, ele vai sair, né? Porque você se propôs a decidir. Terceira coisa importante que a Carla falou é: olhe para a determinação, olha para aquilo que você precisa ir até o fim, para que você não recue nas coisas que você tem plano e que tem propósito. E muitas vezes você não entende na hora, mas foi o que a Carla falou: para pensar, pera um pouquinho, isso aqui está acontecendo, então tem um propósito. E se eu tiver descoberta de propósitos, eu vou conseguir chegar até o fim. E em quarto lugar também a Carla lembrou aqui uma coisa importantíssima, que a esperança é um sentimento que te move. A Bíblia fala que vão permanecer 3 coisas: fé, esperança e amor. Ele coloca a esperança no meio, porque a esperança é é algo que vai mover os teus sentimentos junto com a tua ação, né? Então a esperança faz parte, porque eu não posso só ter ação, eu também tendo esperança, vou fazer meus sentimentos irem a meu favor, né? Então foi incrível, porque você viu aí no mínimo 3 experiências de medo seríssimas da Carla, uma na área familiar, uma na área profissional e uma na área financeira também, na parte de adolescência e infância, que nós temos muitas experiências que nos marcam demais nessa fase. E você viu um pouco, porque eu posso falar que são centenas de experiências, mas são experiências de vitória pelo enfrentamento, de enfrentar, de ir em frente. Tem uma coisa que eu acho demais, e você até queria que você terminasse falando sobre isso, eu acho muito show o teu jeito de se sentir filha de Deus. Porque eu conheço pessoas que passam a vida inteira se relacionando com Deus como se ele fosse patrão, como se ele fosse amigo, ou como se ele fosse vizinho. E eu vejo em você que você sente filha. Filha, você sente essa coisa da filha, você age como alguém que é filha. E eu acho que com certeza esse seu sentimento de filha te protege demais. Então, até para a gente encerrar, fala uma palavra final desse sentimento lindo que você tem de enxergar essa proteção, porque eu sei que você sente isso, né? Sim. Então eu quero deixar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam que medo é normal sentir, né? Que medo não é uma fraqueza, que o medo ele acontece, ele existe, mas depende de como a gente se posiciona e só depende de você se posicionar do jeito correto para você fazer esse enfrentamento. Me tornar uma serva de Deus me deu a certeza de que eu tenho um pai maravilhoso que está olhando por mim a todo instante. E é essa certeza que vocês têm que ter também. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus e ele fala, né? Você me buscar, você vai me encontrar, né? Buscar-me-eis e me achareis. Então, a gente vai buscar Deus, Ele está o tempo todo nos vigiando, por mais que a gente não queira, Ele vai estar o tempo todo cuidando da gente, olhando por nós, né? Então eu quero que vocês tenham essa certeza também. Ser filho de Deus é você não pegar para você suas aflições e você entregar tudo para Deus, porque você não pode fazer nada com as suas aflições e com os seus medos. Mas se você entregar para Jesus, Ele pode. Ele pode fazer o melhor por você, pela sua família. Então, deixa tudo na mão de Deus, tudo na mão de Jesus, porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece teu coração. E se você tiver um bom coração, é o que Deus quer exatamente da gente isso. Que a gente tenha um bom coração, seja bom com as pessoas, ame o próximo, né? Amém. E aí, só para finalizar, né? Porque é um assunto muito, né? É muita coisa para falar, né, Bispa? Muita coisa, nossa, passa muito rápido. Então eu quero que você tenha certeza que você entregou sua vida para Jesus, você é filho dele. E ele nunca vai te desamparar. E eu quero finalizar a nossa live hoje com esse versículo maravilhoso que eu acho que diz tudo sobre o que a gente está vivendo, né? O que a gente está hoje conversando, que é Josué 1:9, que é esse aqui, ó. Seja forte e corajoso, né? Não temas, não te espantes, porque eu, Senhor, sou o teu Deus. E eu serei contigo por onde quer que andares. Então a gente não tem que temer, né? A palavra de Deus diz isso para nós. Seja forte, seja corajoso, né? Eu sou o teu Deus. Eu vou estar contigo por onde quer que andares. Então a gente vai temer o quê? Né? A gente pode sim sentir aquele medo momentâneo, mas a gente não pode deixar o medo nos abater. A gente tem que seguir para o alvo, prosseguir para o alvo, porque é o que Deus tem pra gente e Ele quer que a gente enfrente os nossos medos, os nossos obstáculos, para a gente conquistar o nosso alvo e ser vitorioso, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Quero te agradecer demais, tô com saudade. Falei que assim que Também, terminar, querida. assim que terminar, vou aí tomar café pra gente bater papo, que é bom. Se deixar, a gente Pois conversa é. até as 3 da manhã. E é muito bom, sempre é muito bom estar com você em todos os sentidos, Obrigada, pela querida. pessoa que você é, porque eu tenho certeza da pessoa que você é. Eu falo que você não é nada estereótipo. Quem te conhece sabe que você não é nada estereótipo. Você é você mesma. E eu acho isso muito legal em todos os sentidos. Então, com Amém. certeza, uma pessoa que é verdadeira, ela só pode ser referência do amor de Deus e exemplo daquilo que Jesus deixou mesmo. Então, fica com o nosso amor, nosso carinho. Nós vamos deixar para você que está aqui em casa no IGTV, para você indicar e passar o vídeo para as outras pessoas que você quer, que assiste, vai estar no YouTube também. E aí é muito importante esse depoimento da Carla para que te edifique e para que você saiba que ela também começou do zero, que ela também começou do nada, que ela também teve dificuldades e dores, que ela também viveu situações com os pais, com os filhos, com o marido, e que se você tiver a mesma determinação que ela, você vai ter as mesmas vitórias ou maiores ainda. Grande beijo para todo mundo que está em casa. Beijo, Amém. Um Serpa. grande Te beijo a amo, todo viu? mundo. Boa noite. Amo vocês. Linda.